A língua portuguesa é repleta de partes que se encaixam como um quebra-cabeças. São os termos da oração. Hoje vamos estudar sobre mais um desses termos, o complemento nominal. Vem comigo que é hora de aprender. Olá, turma, tudo bem? Vamos aprender o que é o complemento nominal. Complemento nominal é o termo da oração que se liga a um nome, completando-lhe um sentido. Ou seja, o complemento nominal aparece sempre por uma exigência de um nome da frase. Há um nome que fica vago e que exige um complemento para que se esclareça, para que a frase fique com seu sentido completo. Podemos ver isso no exemplo. Todas as pessoas têm necessidade de boas companhias. Veja, todas as pessoas, temos o termo sujeito dessa oração. Tem necessidade de boas companhias, nós temos o predicado. Observe que nesse predicado nós temos a expressão tem necessidade. Veja que a palavra necessidade por si só não está completa. Ela exige que haja um termo para completar-lhe o sentido. Poderíamos dizer, um nome. Necessidade não é verbo, é nome. Podemos dizer que se trata de um nome transitivo, um nome que exige uma complementação. E quem completa seu sentido é a expressão de boas companhias. Observe que a expressão de boas companhias se refere ao nome necessidade. Assim como nós temos nos outros exemplos. A história era repleta. Veja que a palavra repleta exige um complemento. De aventuras completa o sentido do nome repleta. E no terceiro exemplo, todos preferiam ficar distantes da confusão. Veja que a palavra distante exige uma complementação. Distante de quê? O termo da confusão completa o sentido. Então, qualquer termo que se ligue a um nome vai ser complemento nominal? Não, não é bem assim. Para ser complemento nominal, é preciso que atenda a alguns critérios. Primeiro, observe o que há em comum entre todos esses termos que eu destaquei chamando de complemento nominal. Todos eles se ligam a nome. Esse nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, como a palavra repleta, ou pode ser um advérbio, como a palavra distante. Portanto, o complemento nominal completa um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, para dar mais sentido, para integrar o sentido daquele nome. Segunda característica. Primeira, você já viu aí, o complemento nominal se liga a um nome. Segunda característica, o complemento nominal sempre virá introduzido por uma preposição. Coincidentemente, nesses exemplos, apareceu a preposição de em todas elas. Mas isso não quer dizer que será sempre a preposição de. Pode ser qualquer preposição. Para, a, com, certo? Diversas preposições, não somente o de. Então já temos duas características. O complemento nominal sempre se refere a um nome e sempre é introduzido por uma preposição. Veja, aqui é o nome. O complemento nominal é aquele que é introduzido pela preposição. Terceira observação, terceira característica. O complemento nominal, sempre que a expressão preposicionada estiver junto de um adjetivo ou junto de um advérbio, não há dúvidas. Trata-se de um complemento nominal, certo? Complemento
nominal. Mas quando esse termo preposicionado vier junto de um substantivo, há uma possibilidade de confusão. Pode ser que ele seja complemento nominal, como nesse caso aqui é complemento nominal, mas pode acontecer de a expressão se referir a um nome, ser introduzida por preposição e não ser complemento nominal, mas adjunto adnominal. O que é que vai fazer com que eu diferencie? Para ser complemento nominal, é necessário que o termo que eu estou considerando complemento nominal seja alvo da ação do nome. Todos têm necessidade. Eu tenho uma necessidade. Essa minha necessidade recai sobre o quê? Boas companhias. Eu tenho necessidade. Então, a minha necessidade é de quê? De boas companhias. Então, veja, para ser complemento nominal, precisa atender a esses 3 critérios. Se referir a um nome, vir precedido de uma preposição, introduzido por uma preposição e ser alvo da ação do nome. Isso quando ele se refere a um substantivo. Quando se refere a adjetivo ou advérbio, naturalmente já é complemento nominal. Veja nesses 2 exemplos que o termo destacado em uma das orações é complemento nominal. Na outra oração, não é complemento nominal. Vamos utilizar aqueles 3 critérios para descobrir qual é o complemento nominal e qual não é. Primeiro, observe que os termos destacados estão se referindo a nomes. A resposta é um substantivo. Nos 2 casos, atende a esse critério, se refere a nome. Observe que nas 2 frases, o termo destacado, na primeira, inicia-se com a preposição de, não é isso? O de mais o artigo o. E na segunda, inicia-se com a preposição a mais o artigo o. Note que as 2 se inicia por preposição, atende ao segundo critério. O terceiro critério que eu falei é o fato de, para ser complemento nominal, precisa ser o alvo da ação desse nome. Veja, não foi interessante a resposta do garoto. Veja que o garoto não recebeu a resposta. Esse garoto não é alvo, esse garoto é o agente. É ele quem está dando a resposta. Então, se não é alvo, não é complemento nominal. Veja que no segundo exemplo, não foi interessante a resposta ao garoto. Alguém deu uma resposta ao garoto. Note que esse termo é alvo da ação desse nome, certo? É como se alguém deu a resposta e quem recebeu a resposta? O garoto. Então veja que no segundo exemplo nós temos um termo que se refere a um nome. Esse termo é introduzido por uma preposição e esse termo é alvo da ação desse nome. Por essa razão, no segundo exemplo, nós temos um complemento nominal. No primeiro exemplo, se refere a nome, então é um adjunto adnominal, mas não é complemento. Para ser complemento, precisa ser alvo. O adjunto adnominal vem com preposição e se refere a nome, e ele pode se referir tanto a nome abstrato, como resposta, como a nomes concretos, substantivos concretos. Já o complemento nominal sempre se refere ou a um adjetivo, ou a um advérbio, ou a um substantivo abstrato, como vimos agora nesse exemplo. Muito bem, já sabemos, portanto, que o complemento nominal sempre se refere a um nome, que pode ser um adjetivo, um advérbio ou um substantivo. Já sabemos também que o complemento nominal é sempre introduzido por uma preposição. Mas vamos saber mais sobre esse termo. O complemento nominal pode ser formado por uma preposição mais um substantivo, como ocorre nesse primeiro caso, certo? Nós temos o complemento
nominal formado por preposição mais substantivo. A viagem, substantivo com preposição. Mas nem sempre vai ser preposição mais um substantivo. Pode ser uma preposição, como ocorre aqui, mais um pronome. Nosso complemento nominal desta frase é formado por uma preposição de mais o pronome mim. Poderia ser qualquer outro pronome, inclusive a fusão, a ligação de um pronome com uma preposição, como por exemplo a expressão daquele, dele, certo? E no terceiro exemplo nós temos uma situação diferente. Nós temos uma preposição e agora observe que nós temos a presença de um verbo. Portanto, aqui é preposição mais uma oração, certo? É uma oração inteira que exerce a função de complemento desse nome. Porque aqui nós já teríamos um verbo, já é uma oração, e quem completou esse nome, necessidade, foi uma nova oração, que vocês verão mais à frente quando estiverem estudando orações substantivas, a oração com valor de complemento nominal, certo? Então nós temos aqui um pouco da morfologia, digamos assim, da estrutura do complemento nominal, que pode ser, sempre vai ter uma preposição, mas pode vir a combinação de preposição com substantivo, preposição com pronome ou preposição com uma oração. Professor, o complemento nominal aparece sempre no final da frase? Não. O complemento nominal pode aparecer dentro de vários outros termos, de diferentes termos da oração. Veja só, nessa frase nós temos sujeito, a reforma da quadra, predicado, já começou. Veja que aqui nós temos um termo preposicionado e que se refere à reforma, que é nome. Observe que a quadra é alvo da reforma. A quadra vai sofrer uma reforma, é alvo. Então nós temos um termo que se refere a um nome iniciado por preposição e que é alvo. Portanto, dentro desse sujeito, nós temos um complemento nominal. Olha a outra frase. As máquinas iniciaram a construção da estrada. Sujeito, as máquinas. Sujeito, predicado, iniciaram a construção da estrada. Quem inicia, inicia algo. A construção da estrada é objeto direto do verbo iniciaram. E note que dentro do objeto direto nós temos uma expressão com preposição da estrada, que se refere à construção. Porque se eu digo somente as máquinas iniciaram a construção, que construção? Veja que a estrada é alvo da construção. Eu tenho um termo que se refere a um nome, eu tenho um termo iniciado por preposição e eu tenho um termo que é alvo da ação desse nome. Portanto, o termo da estrada é um complemento nominal da palavra construção. Então, pessoal, o complemento nominal é um termo da oração que se refere a um nome. Ele é sempre integrado ao nome com o auxílio de uma preposição e ajuda a completar-lhe o sentido. Ele pode aparecer dentro de diferentes termos da oração. Pode aparecer no sujeito, pode aparecer no objeto direto, pode aparecer no objeto indireto, pode aparecer no predicativo ou no agente da passiva, enfim, ele pode aparecer dentro de diferentes termos, ajudando a completar seu sentido. É essa a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo. Um abraço e até a próxima.